Meus amores, namastê. Hoje vou continuar contando a história do Evangelho segundo me foi revelado de Maria Valtorta. Hoje vou contar a história do capítulo, do volume 1, do capítulo 54 até o 58. Então, o capítulo 54 começa mostrando que Jesus está no campo, numa casa de campo, e mostra assim que Jesus vivia de caridade. Às vezes as pessoas ofereciam, fica na minha casa, então ele ficava lá se alimentando, comendo, dormindo na casa, ficou um bom tempo lá nessa casa de campo, onde tinha um idoso e o filho dele. Então Jesus ficou hospedado lá, junto com alguns dos seus discípulos nessa casa de campo. Aí Jesus estava jantando na mesa, e o dono da casa veio falar com o João. João, tem dois homens aí que querem falar com Jesus, o que eu digo para eles, né? E daí o homem também falou assim, e tem um outro cheio de feridas que eu deixei lá do lado de fora, né, do lugar onde ele mora, da moradia dele, das terras dele, porque ele estava com ferida para não contagiar ninguém, né? O que eu falo? Aí então o João foi falar para Jesus, que estava jantando. Jesus, olha, tem dois homens aí que quer falar com você, e tem um ferido lá na estrada, não sei, lá fora da porteira, lá, sei lá eu onde, que tá todo ferido. O que eu devo responder? Aí Jesus parou de jantar e falou, me leve primeiro até o ferido, o que está lá para fora da propriedade, né? Aí os outros apóstolos que estavam jantando com ele perguntou para ele, mas e o que a gente faz, mestre? A gente fica aqui jantando, vai com você? Aí Jesus falou, se quiser vir comigo, vem, né? E todos eles, óbvio, foram atrás de Jesus, foram todos os discípulos, foram lá atrás de Jesus se encontrar com aquele que estava fora da propriedade, cheio de ferida. Aí no que Jesus começou a se aproximar desse homem que estava doente, cheio de ferida, aí os discípulos já começaram a alertar Jesus. Ele é leproso, é lepra, leproso, mestre. E daí o próprio leproso começou a falar para Jesus, se afasta, não se aproxime mais, porque eu estou contagioso. Mas Jesus não se afastou, Jesus continuou andando até ficar pertinho do cara para conversar. Os discípulos ficaram mais distantes, mas Jesus ficou bem pertinho, né? E daí aí o Jesus perguntou, o que queres de mim, né? És leproso, o que queres de mim? Aí o leproso falou para ele, eu te ouvi lá no templo. Você lembra que na história anterior Jesus foi pregar lá no templo, que enfim, chutou as barracas de dinheiro, fez um maior sermão, e o povo tudo vibrando, e tira esse povo aí ganancioso do templo. Enfim, ele ficou na boca de todo mundo, meio que ele ganhou fama lá em Jerusalém, depois daquele, enfim, daquele grande evento que aconteceu lá no templo, né? Então o leproso falou, eu te ouvi você falando lá no templo, e eu acredito que você pode me curar, porque eu já ouvi que você curou outras pessoas. Eu vim aqui pedir para que me cure da lepra. Aí Jesus falou para ele, então, levanta-se, tudo curado, só continue sua vida, não peques mais, e vai procurar os sacerdotes para que você possa começar a praticar as práticas espirituais, né? E fala para o maior número de pessoas o que aconteceu, o que eu fiz, né? Já estava na hora de Jesus anunciar dos milagres que ele fazia para atrair mais pessoas, né? Aí esse daí foi embora, que mais para frente vocês vão ver que esse leproso é o Simão Zelote, que depois ele vai voltar e vai ser discípulo de Jesus, mas daí ele foi embora todo feliz. Aí depois que Jesus curou o leproso, aí ele foi se encontrar com os outros dois que estavam esperando ele. Esses outros dois que estavam esperando ele era o Tomé e o Judas Iscariote. Então, o Judas se apresentou. O Judas, ele era mais assim, culto, mais intelectual. Você dava para ver assim que Judas era mais comportado. E o Tomé também era bem comportado, mas o Judas parecia assim, ser mais nobre nesse sentido de cultura, tal, classe. Aí Judas se apresentou para Jesus, falando que ficou admirado com o que Jesus falou no templo, ou seja, Jesus estava atraindo um monte de gente depois que ele falou no templo, né?
de que eles ficaram muito admirados do que Jesus falou lá no templo e de que é isso que ele quer que venha esse Messias, que ele estava esperando esse Messias, que venha para derrotar os inimigos, para botar todo mundo para correr, toda a maldade para correr. Eu quero isso, é a vitória. Eu quero o Judas, né? Eu quero que realmente traga a paz para Israel. Eu quero que seja feita essa justiça. E o Tomé ficou mais quietão, mas enfim, o Tomé também queria conhecer Jesus para pedir para ser discípulo, né? E daí o Judas pegou e falou: eu quero muito ser o seu discípulo, você é o Messias, eu quero te seguir porque eu acredito que é o Messias que vai vencer e vai trazer a paz e que vai derrotar todos os inimigos. Aí Jesus falou para o Judas: você está muito errado, Judas. Não é esse tipo de paz que você está pensando que eu vim trazer. Né? Eu não vim aqui para lutar em exército, para ser guerreiro nesse mundo como um guerreiro enfim, que luta e vence guerras humanas. Eu vim aqui para servir e para mostrar a minha humildade e mostrar o caminho da paz, né? Tipo assim, o que o Judas queria era vingança. O que o Judas tinha era uma força de vingança, de raiva, de ódio, de querer que, sei lá, o exército romano seja destruído. Ele tinha essa força, essa empolgação. E Jesus mostrou para ele que não era esse o caminho que ele veio trazer, não é esse tipo de vitória que ele veio trazer para a humanidade, né? E daí Judas perguntou: eu posso ser o seu discípulo? E Jesus falou: não pode. Aí o Judas ficou meio assustado, os outros discípulos também, porque Jesus nunca tinha negado. Todo mundo que pergunta para Jesus: posso ser discípulo? Jesus fala: é lógico, venha. Mas para Judas ele falou assim: não pode. Ficaram meio chocados, e daí ele também falou para Tomé: ainda não. Porque Tomé falou assim: ainda não, em outro momento, Tomé, você me pede isso em outro momento, agora não. Tipo assim, o negócio tá meio tenso aqui. Aí o Judas perguntou para Jesus assim: por quê? Você não crê na minha sinceridade, que eu realmente acredito que você é Messias, que eu realmente quero ser o seu discípulo? Aí Jesus respondeu assim: tu que o disses, eu creio no teu impulso, não creio na sua consistência. Pensa nisso, Judas. E agora vou-me embora, e voltarei para a festa de Pentecostes. Se estiveres no templo, me verás. Pensa-te tu mesmo. Pensa nos teus propósitos, pensa no que você realmente quer da vida, né? Tipo assim, vou dar um tempo para você pensar. Né? Tipo assim, Jesus não podia negar ninguém de ser discípulo dele, mas disse assim, tipo, para pensar na vida. E Jesus tinha aquela esperança de que o Judas Iscariote desistisse de ser discípulo dele. Ele tinha essa esperança: vou dar bastante tempo para ele pensar para desistir de ser o meu discípulo, porque ele sabia que a impulsividade, a vontade de vingança, daquela, vamos vencer os maus, vamos vencer os vilões, essa força de querer vitória à base de uma oculta vingança, necessidade de vingança, ele sabia que existia isso no Judas, que dá muito mal isso, porque Jesus não veio trazer isso, não veio trazer vingança, não é esse tipo de justiça, né? E os discípulos ficaram questionando Jesus, né? Por que você negou o Judas Iscariotes? Ele que parece ser o mais pomposo, o mais intelectual, o mais assim, nobre de nós, o menos pecador de nós, porque ele tinha aparência assim de quem é de classe, não tem pecado, né? E daí Jesus respondeu: aquele que parece menos perfeito é o mais perfeito, porque não está seduzido pela sua arrogância e glória humana. E aqueles que parecem perfeitos e me ama porque me ama, são os mais perfeitos aos meus olhos, né? Aí depois todos eles parecem criança, esses discípulos de Jesus, tirando João, eles parecem criança. Aí começou: eu te amo, mestre, eu também. Começou assim, tipo,
igual criança, sabe? Eu também te amo muito, né? Tipo assim, sou pecador, mas te amo. Começaram. Aí Jesus falou assim: eu sei, eu conheço vossos corações, né? Aí o Pedro perguntou: então eu sou perfeito? Porque eu te amo muito mais que tudo, mestre. Então isso me faz perfeito? Aí Jesus fala: não, você não é perfeito, Pedro, mas continuar me seguindo, um dia você vai chegar lá, né? Tipo, sério, esses discípulos, aqui no contexto da história, eles têm a pureza de uma criança, a inocência de uma criança, mas também às vezes a atitude de criança. É interessante, porque Jesus atrai crianças de adultos e pequenininhos. Essa inocência, essa pureza, coração inocente e puro são aqueles que acabam sendo os realmente fiéis, total fiéis e tendo total fé em Jesus. Né? Outros mais questionadores, como Judas Iscariotes, enfim, que querem Jesus não por causa da doçura e do amor que ele traz, mas querem por causa de uma justiça, de que os vilões seja tudo derrotado, assim, esses acabam pisando na bola, meio que mostra isso aqui no livro, por isso que mostra essa inocência, essa pureza dos discípulos como crianças, eles seguem Jesus como crianças mesmo, e Jesus trata ele como crianças no sentido de filhos que estão aprendendo, que precisa de muita educação porque eles não têm os entendimentos necessários, né? Não receberam entendimentos necessários para ter uma abertura da mente, né? Para encontrar esse caminho da perfeição. E daí eles perguntam sobre o Judas, daí o Iscariote, né? Aí Jesus falou só sobre, não vamos julgar, tá? Não vamos falar sobre isso. E daí Jesus falou, depois que ele falou o sermão, ele falou assim, vocês têm que ter noção de que assim, os bons estão misturados com os maus. E isso em todos os lugares. É tipo assim, até entre nós aqui, os bons vão estar misturados com os maus. Então, vocês tenham entendimento disso, né? Ele explicou isso. Depois, no outro dia, voltou Tomé lá. Voltou Tomé porque implorando para falar com Jesus, aí Jesus, deixa ele entrar, né? Aí ele caiu de joelhos e Jesus implorando, pelo amor de Deus, me deixa ser seu discípulo, eu quero muito ser seu discípulo. Eu sei que você é o Messias, eu acredito que você é o Messias, o que veio salvar a humanidade. Eu quero muito te seguir. E daí, naquele momento, né, o Judas Iscariotes já não estava mais por perto, aí ele aceitou, claro, Tomé, você pode ser discípulo, né? Deu a entender assim, que no momento que o Tomé estava junto com o Judas Iscariote, ele negou os dois, porque ficaria chato negar só o Judas e não, enfim, ia aceitar o Tomé, ia ficar estranho a situação. Então ele falou pro Tomé, em outro momento, tipo, vamos falar sobre isso em outro momento. Daí no outro dia o Tomé voltou e ele falou assim, claro. Aí o Pedro estava sentado próximo de Jesus, assim, na mesa, porque Pedro queria sempre ser o mais perto, ou sempre o mais próximo. Aí Pedro estava sentado bem do lado de Jesus. Aí o Jesus falou, Pedro, dá lugar pro Tomé, deixa ele sentar aqui, vai sentar lá na outra ponta. Aí vem que Tomé, venha comer com a gente. Aí ele começou a ensinar várias coisas para o Tomé, explicar várias coisas para o Tomé, dar mais atenção para o Tomé que havia acabado de chegar. E nisso, né, o Pedro ficou meio irritado. Ele ficou lá, tipo assim, bufando, respirando fundo, tipo assim, esse que acabou de chegar, tá lá, Jesus tá dando mais atenção para aquele que acabou de chegar do que para mim, pra gente aqui, que já é seguidor dele, já andou pra um monte com ele, já provou fidelidade a ele. O Pedro ficou lá meio emburrado no canto, né? Aí Jesus perguntou, Pedro, por que suspiras, Pedro? Aí Pedro desabafou. Você dá mais atenção para esse daí, que acabou de chegar, fica respondendo as perguntas dele, só fala com ele, só fica aí com ele, e eu aqui, nós aqui, que somos super fiéis a você, já provamos nosso amor e somos aqui deixados de lado. Aí Jesus, com a maior paciência, escuta a reclamação de Pedro, aí ele fala para todos, olha Pedro,
Se eu coloquei você para sentar mais distante de mim, é porque eu confio em você, Pedro. Eu sei que você, independente, você não está precisando que eu lhe convença, você não está precisando da minha atenção nesse momento das minhas palavras nesse momento, porque eu sei que você é seguro que você irá me seguir. Você é uma pedra firme, um amor firme. Eu sei que eu não vou perder o seu amor. Agora, o Tomé acabou de chegar, eu preciso trazer ele para o meu coração, eu preciso trazer ele aqui para mim. Ele é quem precisa de mais atenção nesse momento, né? E daí Jesus falou outras coisas para que todos entendessem assim. Tem alguns que precisam ver o meu milagre, tem alguns que precisam presenciar e sentir o meu milagre, eu ter uma experiência sobrenatural sobre a minha presença para crer em mim. Felizes aqueles que não precisam disso. E você é um desses, Pedro. Você nunca recebeu um milagre. Você não precisou de ver nada sobrenatural para acreditar em mim. Então, felizes aqueles que simplesmente têm fé inabalável em mim, sem ter que ter alguma prova. Aí ele deu meio que entender assim, o Tomé já não é desses, né? O Tomé é daqueles que precisa crer para ver, então ele é mais difícil de ser convencido, né? De ser convertido aqui, acreditar de fato. Tipo, assim, você tá mais seguro que o Tomé precisa crer para ver, e o Pedro não. O Pedro é meio explosivo e também na paixão, quando ama. É assim, né? Aquela pedra forte. Decidiu amar, ele ama, né? Então ele é sólido. Pedro é sólido e consistente, diferente, né? Lá do Judas Iscariote, que é inconsistente, né? É bem diferente. Então Jesus deu esse sermão explicando, olha, muito felizes vocês, aqueles que só de puro coração consegue se conectar com o meu coração, sentir o meu coração e me ama, sem ter que eu fique provando, mostrando, enfim, né? E daí Pedro ficou mais aliviado e se sentiu mais assim, oba, que legal, tipo assim, os últimos serão os primeiros, então isso quer dizer que eu estando aqui longe, eu serei primeiro porque eu não preciso de prova, eu não preciso ficar recebendo abraços e carinhos do mestre para amar ele, para entender o poder que ele tem, né? Aí ele ficou mais tranquilo. E daí Jesus pediu, olha, como meu discípulo Tomé, você como é novo, eu vou pedir um favor para você, né? Vou te dar uma missão. Você vai até aquele leproso que eu curei, né? Ontem. Vai até o leproso e fala para ele que ele precisa ir lá no templo, que ele precisa divulgar na cidade o milagre que aconteceu para ele. Fala para ele que eu quero encontrar ele em tal lugar. E daí você leva ele nesse lugar e me esperem nesse lugar, que depois eu vou encontrar com vocês nesse lugar, tal hora, tal dia, enfim. E daí o Tomé perguntou, mas e o Judas Iscariote? Que eu falo para ele? Porque ele também quer ser discípulo. Aí Jesus suspirou assim, pensou um pouco, aí ele respondeu, deixa ele pensar mais um pouco, não conversa com Judas Iscariote, não vai falar com ele, tá? Traga só o ex-leproso. Deixa, ele precisa de muito tempo para pensar, o Judas Iscariote. Deixa ele para lá, não se aproxima dele, não fala com ele por enquanto. Aí o Tomé ficou super feliz de receber uma missão. O Pedro ficou chateadinho porque dá a missão pro novato, não dá a missão para mim. Eu queria tanto fazer missão para Jesus, e Jesus com a maior paciência, Pedro. Né? Enfim, educando, dando carinho, dando atenção pro Pedro e para os outros, né? Ensinando. Aí no dia lá combinado, Jesus e os seus discípulos se encontraram com Tomé e o ex-leproso lá no lugar onde eles haviam combinado de se encontrar. Aí o ex-leproso caiu de joelhos, agradecendo muito Jesus e falando que queria ser discípulo de Jesus, falando, o meu nome é Simão Zelote
E daí Pedro veio para Jesus assim, ó, o mestre, ele é mestiço e pagão, tipo assim, não vai querer aceitar, né, um mestiço pagão entre nós, né? Aí Jesus falou que, falou para o Pedro, ainda que ele seja idólatra, não o rejeitarei. Jesus veio para todos, e na verdade te digo que os povos das trevas ultrapassarão os filhos do povo da luz. O que ele quis dizer que é o povo que era pagão, vai ultrapassar e chegar a ser mais fiel e obediente a Jesus do que aquele povo do povo da luz, aqueles que tiveram a descendência lá dos judeus, enfim, né? Mas enfim, o que eu entendi foi isso, viu? Daí Jesus também explica para o Pedro que ele veio para todos, independente do gênero. Ele irá reinar dentre todos os gêneros, dentre todas as etnias. Ele não veio para uma etnia, para um povo específico, ele veio para todo o povo, para todo mundo, né? E o Simão Zelote explicou, eu tenho essa cor de pele, dá para entender na história que ele é negro, né? Mas ele é mestiço porque ele é filho de uma mulher negra, de uma africana, que era escrava, com um judeu. Então, ele era mestiço e o pai dele, porque o pai dele tinha uma esposa, e essa esposa não podia ter filho, aí ele teve filho com essa escrava. E então era filho dele, só que ao mesmo tempo ele era muito rejeitado pelo pai, pela família, por ser mestiço, né? Então, aí quando ele pegou lepra, ele foi expulso mesmo, né? Que tive que se isolar. E ele sempre sofreu muita rejeição por ser mestiço e por ser porque a mãe dele era pagã, por ser dessa cultura pagã. Então, aí Jesus falou pro Zelote, pro Simão Zelote, fica comigo, que eu te darei toda a nutrição que você careceu, eu te darei o amor de pai que você nunca teve, eu te darei o amor de um irmão que você nunca teve, eu te darei a fidelidade, o amor de um amigo que você nunca teve, porque esse Simão Zelote só sofreu rejeição e abandono a vida inteira, foi muita rejeição em todos os níveis. E daí ele pegou Jesus, agarrou, abraçou Jesus e chorou muito nos braços de Jesus, sentindo aquele amor ele envolver ele, sentindo aquela nutrição, sentindo que finalmente ele encontrou tudo aquilo que ele precisava, tudo aquilo que ele esperava, tudo aquilo que ele precisava, né? Então, aí o Tomé e esse Simão Zelote passa a ser também discípulo de Jesus. E daí desse ponto, ele convida todos, vamos agora para Nazaré, lá na casa da minha mãe, enfim, tinha alguma missão por lá. Aí eles pegaram e tomaram rumo sentido Nazaré. Aí Jesus mandou um discípulo ir mais rápido na frente, para chegar mais rápido na casa da mãe dele, para avisar a Maria que eles estariam chegando, para ela já se preparar uma mesa, enfim. Aí foi um na frente para avisar que Jesus estava chegando. Então, quando Jesus chegou aos seus discípulos, a Maria já estava na porta, assim, feliz, esperando. Aí ela, trêmula, abraçou Jesus. E daí Jesus perguntou, mãe, mas por que estava tão assim aflita? O que aconteceu? E daí Maria falou, meu filho, eu fiquei sabendo, todo mundo aqui está falando que você virou as mesas lá no templo de Jerusalém, que você pregou lá e que gerou maior confusão lá, e os sacerdotes ficaram bem irritados, bem bravos com você. Eu estava muito preocupada porque me contaram do seu sermão lá no templo e tá todo mundo falando sobre isso, a família inteira tá falando sobre isso, a família inteira tá criticando por isso, por ser aquele que vai levar confusão, que leva confusão em todo lugar, né? Ela não falou isso, mas deixou meio que entendido isso, né? De que ela estava preocupada. Aí ele falou, mas tu está me vendo, mãe, eu estou bem, nenhum mal veio sobre mim, só veio glória de Deus sobre mim. Aí ela respondeu, sim, eu sei, filho,
do meu coração, sei como você toca a trombeta, como tu tocas a trombeta, despertando aqueles que dormem. Então Maria deixou entender que realmente Jesus, a voz de Jesus, o que ele falava era como uma trombeta que chacoalha e causa aquela confusão mesmo para despertar os que ainda estão dormindo, né? E daí Maria, a mãe do Judas Tadeu, que é o primo de Jesus, estava lá, e Judas Tadeu, que estava também, que passou a seguir Jesus também, se encontrou lá com a mãe dele. A mãe do Judas Tadeu estava ajudando a Maria a preparar o pão, a mesa. Aí o Judas Tadeu viu a mãe dele, matou a saudade da mãe dele, a mãe dele toda feliz, e o Judas Tadeu falou para Jesus, né, que ele estava muito triste, porque o pai dele não aceitava ele seguir Jesus, porque na família de Jesus, tirando Maria e a mãe do Judas Tadeu, todos os outros achavam que Jesus era um louco, um ruaceiro, onde passa causa confusão, enfim, nenhum deles gostava do estilo de vida de Jesus, mesmo tendo visto aquele milagre que ele fez no casamento, tipo assim, nossa, Jesus, enfim, Maria errou na educação de Jesus, é mais ou menos assim que eles pensavam, né, culpavam a Maria também por Jesus ser como era. Enfim, e o pai do Judas Tadeu era um desses. Então, Judas Tadeu demorou para ser discípulo de Jesus porque ele ficou num dilema. Se eu desobedecer meu pai, eu vou estar desonrando meu pai. Mas se eu não seguir Jesus, isso vai fazer... eu vou estar deixando de seguir meu coração. Então, aí Jesus ensina para o Judas Tadeu que sempre a missão sagrada a serviço do Criador vem antes de mãe e pai. Que obedecer pai e mãe é você respeitar, aceitar a opinião deles, de que ele está certo em seguir Jesus e que toda a família dele, toda a linhagem ancestral do Judas vai estar sendo beneficiado por ele estar seguindo Jesus, né? Então, tranquilizou o Judas Tadeu, e Judas Tadeu se entregou, porque tudo que Judas Tadeu queria era seguir Jesus. Aí ele abraçou Jesus e chorou também, e ficou feliz. E daí, a Maria deixou uma mesa bem bonita para todos jantarem, fazer uma ceia. Aí era sempre Jesus que pegava o alimento, partia e dividia entre todos os seus discípulos, que também servia as bebidas e oferecia a todos os discípulos. Era sempre ele que estava partindo o alimento, dividindo a bebida. A Maria preparou pão, queijo, azeitonas e vinho para essa ceia. E daí todos jantaram juntos à mesa. Jesus aproveitou para falar com todos e apresentar todos esses 6 discípulos que estavam com ele para a mãe dele. A mãe dele só conhecia o João e o Judas Tadeu, que foi educado por Maria. Maria era como se fosse a mãe de Judas Tadeu, né? Foi ela que educou ele desde novinho junto com Jesus. Então, e os outros ela ainda não conhecia, então ela ficou conhecendo. Depois todos foram dormir. A Maria preparou um lugar lá onde era a oficina lá do José, foi preparado lá com esteiras para eles dormirem lá na oficina do José. E daí eles se retiraram para dormir, para Maria e também Jesus descansar. E daí Maria e Jesus ficaram sozinhos juntos lá na mesa, abraçados. Ele abraçou a mãe com muito carinho. E Maria até treme assim de estar tendo o seu Deus, o Criador encarnado em seus braços. Jesus e Maria ficaram sentados no banco, à luz de uma pequena candeia, um braço ao redor das costas do outro. Jesus narra e Maria escuta contente, trêmula e feliz. Então, o que Jesus narra? As palavras do Criador. Tudo que Jesus fala vem direto da fonte criadora de tudo que existe. Então Maria amava ouvir Jesus falar, porque tudo que saía da boca do Jesus era a própria verbo da fonte criadora. Então ela se estremecia de felicidade, de se sentir essa completude, essa alegria de estar ouvindo Deus, estar abraçada com Deus, estar sendo envolvida por Deus. Então eles curtiram esse momento, Jesus falando somente para Maria,
as palavras que vinha de Deus. E o capítulo 57 acaba dessa forma. Aí no capítulo 58, aí eles voltam para Cafarnaum, que é a cidade lá onde Jesus mais ficou, onde ele conheceu o Pedro, onde é a casa do Pedro, do André, enfim. Eles vão para, depois de Nazaré, eles vão para Cafarnaum, e daí em Cafarnaum ele fica na casa do Pedro, sempre que eles estão em Cafarnaum, depois que ele conheceu o Pedro, ele fica na casa do Pedro. E daí o Pedro convida Jesus para pescar, e daí os discípulos tudo combinam de ir pescar. Eles combinaram um lugar lá perto do lugar que eles iam pescar, e o João e o Tiago estão atrasados, e o Pedro é meio impaciente, o Pedro já estava bufando. Daí chega o João correndo assim, atrasado. Ai, desculpa, mestre, desculpa por todos por estar atrasado. Aí Jesus pergunta, cadê o Tiago? E daí ele fala, o Tiago vem vindo porque nós tivemos um imprevisto. Nós estávamos até adiantados, estávamos indo aqui para encontrar vocês, mas aí teve um cego que ficou sabendo que a gente te conhecia, e ele te ouviu lá no templo de Jerusalém, e ele veio do templo cego, do templo até aqui, ele veio só para te encontrar. E ele, quando ficou sabendo que o Tiago te conhecia, ele agarrou na vestimenta do Tiago e não largou de jeito nenhum, implorou para o Tiago, me leve até o mestre, me leve até o Messias de qualquer jeito, e não soltava a veste, e a gente foi obrigado a trazer ele, só que acontece que ele anda muito devagar, porque ele não enxerga, então ele tem que ficar se desviando com o negócio lá dele, tem que ficar desviando da pedra, e enfim, está sendo conduzido pelo Tiago, e é por isso que a gente demorou. Aí ele falou, o Tiago tá vindo aí com o cego, eu não sei o que eu faço, mestre, porque o Tiago o cego não quis soltar o Tiago. Daí Jesus falou assim, aí o Pedro, irritado, né, Jesus falou mais para Pedro do que para o João, né? Felizes aquele que quando há uma caridade, dá mais importância a ajudar o próximo, a caridade, do que outros deveres ou outras atribuições, porque a caridade sempre vem em primeiro lugar. Sempre devemos pensar na caridade em primeiro lugar, né? Das outras obrigações. Então ele falou, vamos esperar o Tiago, e o Pedro preocupado assim, meu Deus, vai escurecer e tal, né? E o Jesus super amoroso, paciente com o Pedro, explicando para o Pedro que tinha que ter paciência, porque ele veio justamente para todos, enfim, que era mais importante que pescar, era importante era curar, né? E daí o Pedro pergunta assim, né? Fala para Jesus, mas será que esse cego não podia esperar, né? Tipo, espera o dia seguinte? Tipo, não pode esperar mais um dia, né? E Jesus falou assim, Pedro, imagina você, se você conseguisse enxergar, tinha trabalho, sustentava sua família, de repente você, por causa de um acidente, fica cego e não consegue mais sustentar sua família, não enxerga mais, você não iria ficar desesperado, agoniado, com urgência para se curar, né? Tipo, tenha compaixão, né? Aí chega o cego, aí Jesus cura o cego cai de joelhos, agradece muito, aí o cego conta a história dele, que era justamente aquilo que Jesus falou, que o cego, ele não era cego, né? Ele sofreu um acidente de trabalho que bateu, ele trabalhava com moldando ferro, que tinha fogo, assim, espirrou fogo no olho dele, ele ficou cego. Aí ele não pôde mais trabalhar, aí eram as mulheres que tentavam sustentar a casa, mas eles viviam em grande miséria, e que ele vivia de pedir esmolas, e que ele perdeu quase que tudo que tinha para tentar curar o olho dele e nunca curou. E daí ele contou essa história, né? E daí foi importante ele contar essa história. Foi só no momento que o cego conta a história é que a gente consegue ter compaixão pelo cego. Enquanto a gente não conhece a história do cego, a gente é só mais um cego que vai cuidar, mas que Jesus vai curar. Mas quando a gente conhece a história do cego, a gente passa a ter compaixão pelo cego, sabe? Tipo, nossa, como ele merece, como
Que linda a história, né? De fé, de não desistir, enfim, e daí também o Pedro, né, passa a ter mais esse cuidado para ter empatia e não ficar julgando, e realmente sempre dá mais valor às pessoas que pedem ajuda de Jesus do que qualquer outra coisa como pesca, enfim. O cego pergunta, como que eu posso lhe retribuir? Jesus fala, espalhe o que aconteceu, fale a verdade, espalhe o milagre que lhe aconteceu para maior número de pessoas. E que se quiserem, me sigam, venham até mim. Aí o cego vai embora, feliz da vida, falando que iria fazer isso. E é isso. E dessa forma acaba o capítulo 58. E no próximo vídeo vamos continuar essa história a partir do capítulo 59. Espero que tenham gostado. Compartilhe esse vídeo, compartilhe essa playlist do Evangelho Segundo Me Foi Revelado, para que mais pessoas tenham acesso a essa história tão tocante, tão linda. Até o próximo vídeo. Namastê.